igreja te adora. Aleluias. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, amado irmão, amada irmã. Quero compartilhar com você os 2 primeiros versículos do Salmo 144 nessa hora. Salmo 144, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Aleluias. Eu quero convidar você agora a estarmos orando, falando com esse Deus, a esse Deus poderoso em quem nós confiamos, a esse Deus poderoso em quem é o nosso auxílio, em que é a nossa fortaleza, em que é o nosso libertador, o nosso escudo, aquele em qual nós confiamos, depositamos a nossa confiança, depositamos a nossa fé. Então quero convidar você agora a estar prostrado diante do Deus Todo-Poderoso, porque nós começamos o nosso culto, começamos a adoração ao nosso Deus, o tempo de louvor, o tempo de adoração, nosso culto de adoração e celebração ao nosso Deus poderoso. Então, vamos orar juntos, amém? Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Te rendemos graças, ó Deus poderoso, por estarmos, Senhor, reunidos, ó Deus, no teu nome, Senhor, num só propósito, ó Deus de graça, no propósito de te adorar, no propósito, Senhor, de cultuar o teu santo nome, no propósito, Senhor Deus amado, de ouvir a tua voz, Senhor, de prestarmos o nosso culto a ti, Senhor amado. Deus, a tua palavra diz, Senhor, e onde há 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então, Deus, o Senhor está presente, ó Deus, no lar de cada irmão, de cada irmã, Senhor Deus poderoso, que está, Senhor, neste momento, ó Deus, na sua casa, Senhor, prestando o seu culto a ti, ó Deus. Pai, nós estamos aqui também reunidos, ó Pai, para prestarmos o nosso culto, Senhor, de adoração, nosso culto de louvor e gratidão ao Deus poderoso, Senhor, em quem nós confiamos, ao Deus poderoso em quem, Senhor, nos dá a libertação, em quem, Deus amado, confiamos, depositamos a nossa fé, a nossa esperança. Tu és, Senhor Deus amado, Deus em que, Senhor, Senhor amado, que, Pai, prepara as nossas mãos para a batalha, Senhor. E nós, Senhor Deus, te adoramos e bendizemos o teu santo nome. E queremos, Senhor, dizer, seja bem-vindo Espírito Santo, seja bem-vindo Deus poderoso, seja bem-vindo Jesus. E que o Senhor, ó Deus, tenha total liberdade no nosso meio. Que o Senhor, ó Pai, tenha total liberdade na nossa casa, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, no nosso coração. E que o nosso coração, ó Deus, esteja aquebrantado. Que o nosso coração, Senhor, esteja voltado, Senhor, nessa noite para te adorar, para exaltar o teu santo nome e para te cultuar, Senhor. Recebe o nosso culto, Deus. Recebe, Senhor amado, a nossa adoração. Recebe, Senhor amado, ó Deus de graça, dos nossos lábios, Deus, o louvor que sairá nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Quero convidar você com alegria a celebrar esse Deus, porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, e a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então nós precisamos permanecer em Jesus e continuar confiando nele. Aleluia. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém,
estão os montes. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, e o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele, calem-se diante dele a terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver feliz. Sem Jesus não dá. Aleluia! Celebre aí na sua casa. Celebre ao Deus poderoso. Aleluia! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Ele está em volta de você, aleluia. Autoridade e poder, e o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele, calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá para viver sem Jesus. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Aleluia, Deus. Sem o Senhor, ó Deus, não dá para viver. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, oh Jesus. Teu
teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Mas tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes, Senhor, porque a tua vontade é perfeita. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Mas tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, teu amor não falha. Jesus, Jesus. Aleluia, Deus. Nós te adoramos, Pai. Aleluias. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor.
é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Pai. A tua igreja te adora, Senhor Deus, nessa noite. A tua igreja te exalta. A tua igreja, Senhor Deus, te louva e bendiz o teu santo nome, Senhor. A tua igreja, Senhor Deus, se prostra diante de ti, Senhor. Se cala diante de ti, Senhor amado, para ouvir, ó Deus, a tua voz. Senhor, que a quietude do teu Santo Espírito, Senhor, reine nos lares, no nosso coração, para que nós possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém. Saúdo os irmãos com a graça e a paz, louvado seja o nome do Senhor. Para dar início, continuar dando início ao nosso culto, à nossa adoração hoje, ao nosso Deus, eu quero que você também ainda em adoração, ainda louvor ao Senhor, pegue o seu dízimo, a sua oferta, e nós vamos orar e consagrar o fruto do seu trabalho. Nós vamos orar e bendizer o nome do Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos agraciado. Nós cultuamos ao Senhor também com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Nós continuamos no caminho da fidelidade, no caminho a qual Jesus nos ensinou. Como Ele foi fiel até o fim, nós também seremos e nós também continuamos sendo fiel. E diante dessa palavra que foi lido nessa noite, bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que se submete, o Deus que se coloca diante do seu Deus, o Deus que é poderoso, que é tremendo, um povo que é abençoado, um povo em que a vida está no altar e adora ao Senhor, independente das circunstâncias, uma vida que devolve o fruto do trabalho com alegria e não com tristeza. Então você pega o seu dízimo aí, pega a sua oferta, que nós vamos orar. E o Caleb vai orar pelo seu dízimo e pela sua oferta hoje. Ele tem me cobrado, ele tem dito, papai, eu quero orar, eu quero falar com a igreja. Então hoje eu vou dar a oportunidade para ele orar e abençoar os dízimos e a oferta. A Bíblia diz que das crianças suscita o verdadeiro louvor. E eu acredito que a oração que ele fizer hoje, a oração que ele entoar diante de Deus, vai ser uma resposta tremenda e maravilhosa daquilo que Deus tem para a sua vida. Se tem portas fechadas, eu quero dizer para você, Deus é o Deus da porta que se abre. Jesus é o Deus que abre as portas. Jesus é que vai na nossa frente. E em nome de Jesus o Caleb vai orar, amém? Papai Senhor, obrigado por essas festas, na minha vida, que esses dias. Obrigado, sempre que eu quero ser a igreja. Quero ser a mãe que quer ser essa festa. Na minha Jesus, amém.
Amém. Glória a Deus, amém. Nós consagramos sim os dias de oferta em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Está em Marcos capítulo 16. Marcos 16. Marcos 16, a partir do 1. Capítulo 16, do 1 ao 8. E depois do 9 ao 18. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como eles vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliram 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àquele que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Lemos, para você que está chegando agora, Marcos capítulo 16, do 1 ao 19. Eu quero falar com você hoje sobre pedras removidas e portas abertas. Eu quero falar para você hoje, a partir do texto de Marcos, sobre um evangelho que traz uma esperança, e essa esperança não pode ficar contida em nós.
Essa esperança tem que ser anunciada, e é o princípio do texto de Marcos capítulo 16. O texto traz a referência primeiro de algumas mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Nós sabemos e nós comemoramos hoje a ressurreição de Cristo, e essas mulheres foram as primeiras a chegarem ali, diante daquele moço que estava sentado na pedra. Marcos fala que era um jovem, Mateus já fala que era um anjo, Marcos é um dos escritos mais antigos, e ali nós percebemos que há uma menção daquele jovem que Jesus não estava ali, que Jesus já tinha ressuscitado, e que aquelas mulheres não deveriam ficar ali planteando alguém que não estava ali. Primeira coisa, essas mulheres compraram, como aqui diz, um bálsamo e foram até aquele lugar para untar o corpo de Jesus. E uma das perguntas e uma das coisas que arrazoava o coração delas era como que elas iriam remover a pedra, como que elas iam tirar aquele tamanho de pedra. Primeiro obstáculo que surge para alguém que quer ir cuidar de alguém que é morto, mesmo alguém que está sepultado, mesmo de alguém que está ali sem vida, mas que nesse princípio dessas mulheres saíram, ali há uma dignidade. Primeira coisa que nós observamos, o ser humano é digno de ser cuidado, mesmo que esteja morto. O nosso coração, ele tem que estar um coração bem consciente, e essas mulheres tinham uma consciência, mesmo que as circunstâncias não eram favoráveis a elas, mas elas saem da zona de conflito delas, emocional, e vai cuidar ali do corpo do seu Senhor. E para surpresa delas, primeiro obstáculo que é vencido, a primeira coisa que aqui demonstra o texto, a pedra é removida. Então a preocupação delas não existe mais, porque a pedra é removida. Então o primeiro obstáculo que poderia atrapalhar elas de exercer aqui um discipulado, de cuidado com alguém, é removido. Então a preocupação delas aqui foram sanadas, e quando elas chegaram, já havia removida a pedra, então elas tinham passagem, e elas entraram naquele lugar, e elas não encontraram Jesus, elas não encontraram o Cristo que elas estavam procurando ali, e nesse momento, elas é avisada para aquele moço que elas deveriam ir anunciar, deveriam avisar aos discípulos, deveria avisar os de casa, deveria avisar aqueles que andaram com Jesus, aqueles que caminharam com Cristo. Então deveriam avisar, falar para eles que o Cristo tinha sido ressuscitado, que Jesus já tinha ressurgido, saído da morte, levantado. E amados irmãos e irmãs, e o texto de Marcos traz para nós aqui um grande conflito, um conflito em que aparentemente, e Marcos, nós temos que ter esse olhar, e os exegetas olham bem profundamente esse olhar, e dizem que Marcos, ele é um evangelho em que ele combate o império de César, onde ele combate o império em que ministra a paz a partir da força, a partir do domínio. Então o evangelho de Marcos, ele nos traz a visão de que Jesus Cristo é aquele que traz a paz, não pela dominação, não pelo imperialismo, mas é o Jesus que traz a paz que excede a compreensão
do ser humano, a paz que vem a partir da cura, a paz que vem a partir da libertação, a paz que vem a partir da justiça, a paz que vem a partir do reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é um reino em que ele é imposto, mas ele é um reino que é aceito pelo coração que se abre e se quebranta diante desse evangelho. E esse evangelho, ele contrapõe o evangelho de César, que é um evangelho de corrupção, um evangelho em que quer calar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo, que é o evangelho da salvação. Aqui nós temos uma menção poderosa do que é discipulado. O discipulado radical, o discipulado que combate as barreiras, que combate as pedras colocadas, que vem para remover as pedras colocadas que impeçam a salvação de alcançar as pessoas. O evangelho, ele não pode ficar no nosso coração parado. O evangelho, ele é dinâmico. O evangelho, ele é vida, e ele é vida a partir do que Jesus ministrou em nós. Ele é vida e vida em abundância. Então ele não pode ser parado. E o texto parece que ele é meio confuso, ele é meio sem graça, porque ele acaba no versículo 8. E o versículo 8 diz assim: e saindo eles, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Olha só, o evangelho aqui de Marcos acaba no versículo 8, e parece que essa perícope, ela é sem graça, porque o povo, elas fogem do sepulcro e fogem com medo. Parece que o evangelho de César conseguiu calar. Aparentemente, parece que essas mulheres não pregam, não falam, não anunciam o que elas viram. Mas uma coisa é certa, porque se elas não tivessem anunciado, se elas não tivessem falado, nós hoje não estaríamos lendo. E o próprio Marcos, os próprios discípulos receberam esse anúncio dessas mulheres que viram primeiro. Então eu quero aqui entender que o evangelho, ele não acaba, ele não para, ele não pode ser silenciado. E aqui demonstra uma coisa muito importante. Domingo passado nós comemoramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E há um momento que as pessoas dizem assim: não, calem o povo, vamos calar. Aí Jesus diz assim: se eles calarem, as pedras clamarão. Jesus está dizendo assim: deixa o povo aclamar a mim, deixa o povo dizer, bendito que vem o nome do Senhor. E ali a gente tem uma menção do evangelho de César, que quer calar o Messias, que quer calar a aclamação de Jesus, que quer aclamar o evangelho da salvação, que quer calar o evangelho da salvação, que quer parar, que quer reter o evangelho. E aí Jesus está dizendo assim: se eles não falarem, se eles não fizerem isso, as pedras vão falar, as pedras vão dizer. Por isso que nós não podemos parar. Por isso que nós não podemos não podemos parar diante dos obstáculos. Não podemos ficar estáticos. Nós não podemos ter pedras no nosso caminho. Nós não podemos ter barreiras no nosso caminho, nós que somos os anunciantes do evangelho. E o interessante é que não foram essas mulheres que tiraram as pedras, mas o próprio moço, e ali o anjo. Algo tremendo espiritual, algo poderoso acontece, porque acontece algo maravilhoso ali, que aquelas mulheres não têm que fazer força nenhuma. Pedras removidas, portas abertas. O evangelho, ele move pedras, ele abre portas. Quando nós entendemos um evangelho, em que é um evangelho que é assistencialista a nós mesmos, aí nós entramos no evangelho de César, que é um evangelho egoísta, que é um evangelho do império,
que pensa no seu próprio bem-estar. Tanto é que quando Jesus é levado a Pilatos, quando Jesus é levado para ser julgado, eles lavam a mão. Ele se omite a aceitar o evangelho de Jesus e continuar proclamando o evangelho da dominação. É por isso que na igreja, é por isso que no cotidiano da igreja, por isso que no cotidiano do discipulado, o discipulado ele não é obrigado, ele não é imposto, ele é um chamado. Ele é um chamado que sai de dentro do coração, por isso que ele é apaixonante, por isso que anunciar o evangelho, ele tem que ter paixão, ele tem que ter um coração quebrantado para querer dispor daquilo que nós temos. E o que essas mulheres tinham? Elas tinham bálsamo, elas produziram algo, e elas se dispuseram. E uma coisa, saíram de madrugada cedo. Elas sacrificaram o sono, sacrificou a sua cama, sacrificou o seu lar, sacrificou poder dormir mais tarde e sacrificou também querer até usufruir do seu momento de tristeza, seu momento de perca, de querer poder falar assim, não, eu estou passando por um luto, eu estou passando por essa dificuldade agora, porque o meu Senhor morreu, então eu vou ficar aqui dentro da minha casa, deitada, dormindo. Mas não, elas saíram e falou assim, vamos lá cuidar do corpo do nosso Senhor, e compraram aquele bálsamo e foram ali para embalsamar. Aqui eu vejo também que o evangelho, ele não é um evangelho egoísta, ele é um evangelho em que nós enfiamos a mão no bolso para servir o reino. Quando nós não enfiamos a mão no bolso, quando nós não dispomos o recurso que o próprio Deus nos deu, nós nos tornamos um pregador do evangelho de César. O evangelho do ter, do evangelho do acúmulo, o evangelho de ter para si. Então o evangelho está contrapondo o evangelho de César, o evangelho do imperialismo. Então o evangelho de Jesus é um evangelho em que eu disponho de tudo que Deus tem me dado, e ainda com alegria, e ainda com muita alegria, porque essas mulheres, mesmo vivendo um momento de tristeza aparentemente, elas saem com o coração quebrantado para fazer algo tremendo. Amados, versículo 4 diz, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas, olha só que interessante, versículo 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Olha só o tanto que esse evangelho é tremendo, e quando a gente olha, a gente vê aqui uma menção muito importante, que é o ide, anunciai. Diz para aquelas mulheres, agora vocês têm a boa nova, vocês têm as boas novas. Vocês sabem que Jesus ressuscitou, vocês estão vendo aqui, agora anuncie. E uma coisa, por que é que eles dizem assim, Jesus vai diante de vós para Galileia? Amados, é na Galileia dos gentios que tudo começa. É na Galileia em que Jesus começa a chamar os seus discípulos. É na Galileia que Jesus começa a chamar as pessoas que vão compor os 12. É onde tudo começa, é onde há um renovo, onde parece que seria o fim. O evangelho está sendo anunciado a partir do começo de tudo. Jesus está trazendo de volta o começo, o início de tudo, quando Jesus começa a chamar os seus 12.
Começa a chamar os seus discípulos. Aqui Jesus traz o reavivar do chamado ao discipulado, reavivar o chamado do pregar o evangelho, do reavivar a chamada que Deus tem para cada um de nós. Por isso que nós não podemos ficar no lamento, por isso que nós não podemos ficar presos à perca. E eu disse a perca quando nós pensamos na perca de que Jesus está dizendo assim, aquele que perde a sua vida encontrará. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o que nós vamos perder da nossa vida. E quando nós olhamos para a crucificação, o tema central, a ênfase do coração do povo é o quê? É a perca. Perdemos o nosso mestre, perdemos o nosso ensino, perdemos o nosso ensinador. Nós perdemos aquele que andava com nós. Mas Jesus está dizendo assim, para tudo, o evangelho, deve ser pregado, o evangelho deve ser anunciado. Nesse tempo de mídia, nesse tempo em que nós não estamos nos reunindo, o discipulado, a célula, as visitação através de fone, visita, a evangelização, aqueles que nós estamos evangelizando, não pode parar, porque o evangelho não para, o evangelho ele é dinâmico, o evangelho é vida, e a vida não para, a vida continua, por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e aqueles que são do caminho, não tem nenhum empecilho, não há nada que nos impeça, não há nada que nos faça parar, não há nada que nos faça parar o anúncio de que o rei chegou, o rei está conosco, ele vive, o Messias está entre nós, o Messias é aclamado quando nós pensamos na entrada triunfal, em que o povo entra para Jerusalém, e ali está o povo marginalizado na porta, os pedintes, aqueles que são excluídos, aqueles que são marginalizados pelo império pelo império do status, pelo império da imposição, pelo evangelho de César. Aí Jesus vem com o evangelho da salvação, o evangelho da transformação, o evangelho que remove as pedras, o evangelho que abre as portas. Amados, o evangelho de Cristo ele tem que ser anunciado. E por isso se escreve mais ainda a partir do versículo 9. A partir do versículo 9 há uma menção e na compilação no dar sentido para Marcos ainda a partir do versículo 8, né? E na exegese você tem esse entendimento que a comunidade de Marco, querendo dar um sentido melhor para o princípio do calar, do princípio das mulheres não ter falado nada, eles dão continuidade ao evangelho a partir do versículo 9, dizendo, havendo ele ressuscitado de manhã, e eles dão continuidade, e o 12, depois disto, manifestou-se em outra forma Jesus, e aqui eles falam um pouco sobre aqueles que não acreditaram, aqueles que ficaram no coração da incredulidade. E há muitos que têm um coração da incredulidade. Há muitos que ainda estão com o coração voltado para muitas vezes pelo olhar, muitas vezes pelo que ele pode apalpar. E agora aqui nós percebemos que o campo da fé está sendo alimentado. Porque agora bem-aventurado não é os que viram, mas os que creram. E nós estamos na condição dos que creem. Esse povo aqui, os primeiros é que viram Jesus a olho nu, é os que tocaram em Jesus a olho nu, e esses irmãos aqui que são protagonistas desse momento em que é falado a eles, olha, Jesus ressuscitou, eles não acreditam,
O outro que estava indo para o campo falou: Jesus ressuscitou. Eles não acreditam. Mas do desfecho, a partir de Jesus, Jesus vem e diz para eles assim, quando eles estão sentados à mesa, olha que interessante, eles estão partilhando ali, partilhando, né, daquele momento, e a mesa é um lugar de partilha, e quando a gente olha no Evangelho e percebe a mesa, a gente tem que ter uma visão exegética, uma visão focada no contexto do que Marcos está dizendo. A mesa é o lugar onde nós compartilhamos a mesma fé, a mesma esperança. Só que nessa mesa aqui, eles estavam compartilhando, provavelmente, a dor, o sofrimento. De que Jesus não estava mais ali. E aí Jesus entra na cena, e sempre Jesus vai entrar em cena. Quando o nosso olhar começa a mudar, e quando nós começamos a conversar demais sobre a situação, e hoje o que eu tenho visto, muito isso, o coronavírus é um grande assunto em que tem permeado nossa mente, coração. E a gente fala demais do assunto, e quando a gente está com medo, e quando a gente teme alguma coisa, a gente fala demais, a gente fala muito. E a gente começa a dizer, e começa a pesquisar, e a gente assiste TV, e assiste o jornal, e a gente vai e começa a pesquisar, e a gente começa a criar alguma coisa para que nós possamos nos recorrer a qualquer forma em que nós podemos nos livrar de um mal que está querendo nos acometer, está querendo tomar e nos dominar. E aqui não é diferente, esse povo está assentado, e imagine comendo, imagine um levanta na mesa e fala: mas Jesus morreu, e agora o que vai ser de nós? Agora o império de César, agora o imperador vai destruir nós agora nós vamos ser arrebentados. Enquanto Jesus estava na frente, enquanto Jesus estava combatendo, enquanto Jesus estava pregando, estava todo mundo olhando para ele. Agora nós somos os discípulos, agora nós que vamos ter que tomar o posicionamento de ensinar o povo, agora nós vamos ter que cuidar do povo, agora nós vamos ter que continuar pregando o evangelho, porque agora Deus passou para nós a responsabilidade de pregar esse evangelho. Agora Deus passou para nós a responsabilidade de levar as boas novas. Agora o meu justo vai viver pela fé. E eu imagino, e o texto traz para nós luz em que há muita conversa, há muita especulação, mas uma coisa é certa: Jesus vem para acalmar o nosso coração quando as especulações estão dominando a nossa vida. E quando a especulação toma a nossa vida e tira a nossa razão da fé, e tira a nossa razão de que nós estamos nessa terra para um propósito, e o propósito é único, é pregar o reino de Deus. E quando nós nos paralisamos, Jesus vem, porque Jesus é aquele que não nos abandona, é aquele que está conosco sempre. E aí Jesus vem e diz para eles assim: a paz seja com vocês. E aí Jesus, como o grande pastor e o bom pastor, e ele é aquele que nos exorta, e é aquele que nos exorta a crescer, porque a exortação de Jesus é aqui assim: mas vocês estão no caminho da incredulidade. Vocês estão no caminho da incredulidade. Vocês estão aí arrazoando os seus corações. Olha o versículo 14 aqui comigo, amém? Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: olha o que é que Jesus está dizendo para eles. Esse evangelho aqui, ele é tremendo, porque não há tempo para a gente ficar lamentando. Não há tempo para a gente ficar endurecendo o nosso coração. Não há tempo para nós cairmos no caminho da incredulidade e o coração nosso endurecer ao ponto de nós ficarmos paralisados.
Não há tempo das circunstâncias mudar o propósito de Deus para a nossa vida, porque nós não podemos ficar calados, porque se nós calarmos, Deus vai levantar as pedras para falar, porque o Evangelho de Cristo não pode ser retido, o Evangelho de Cristo não pode ser parado, o anúncio da ressurreição, o anúncio da vida eterna não pode ficar numa roda de uma mesa. Por isso que o discipulado, irmãos, quando nós pensamos em célula, nós pensamos em grupo pequeno, ele não pode ficar só para um povo, só para uns poucos crentes, discutindo, razoando sobre a Bíblia, sobre temas teológicos, porque o propósito ali é único, é ser um lugar onde a salvação tem que acontecer, e a salvação só acontece para aqueles que ainda estão no espelho das trevas, e Jesus quer trazê-los para a luz. O Evangelho, ele deve ser anunciado àqueles que ainda não viram Jesus, e eu e você tem que anunciar, e por isso, quando nós anunciamos e aqueles que não creem, Jesus vem, porque a Bíblia diz que Paulo é quem planta, Apolo rega, e é Jesus que dá o crescimento. Então, quando eu prego o Evangelho, e a pessoa ainda está com o coração duro, e não abre o coração para esse Evangelho, Jesus vem e diz assim: por que ainda você se endurece o coração e não crê? Aí o coração se abre, aí olha o que Jesus diz para eles. Jesus diz assim para eles, olha só o que Jesus diz para eles nos versículo 15, ide-lhes, Jesus diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esse é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho em que as pedras são removidas, em que as portas são abertas, porque Jesus é a porta, e a porta que Jesus abre, ele não fecha. Por que ele não fecha? Porque ele é a porta da salvação, querido. E aqui foi aberta uma porta. Aqui foi aberto uma porta de acesso. Agora o homem e a mulher agora que está na rebelião do pecado, que está vivendo pelo pecado, agora ele tem a oportunidade de deixar o pecado e vir para a santidade. Agora ele tem a oportunidade de deixar de ser bastardo, de ser um rebelde, para vir para o caminho da paternidade de Deus. E por isso nós não podemos nos calar. E hoje nós estamos relembrando isso, e hoje nós estamos meditando sobre isso. E agora, a partir de hoje, completarão-se 50 dias do Pentecoste. E aí vem o quê? Na nossa comemoração do cristianismo vem a capacitação, vem o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, vem o cumprimento dos profetas que já anunciaram, e vem o cumprimento da palavra de Jesus que disse que eu vos enviarei o Espírito Santo, e eu vos darei palavras, e as palavras são palavras de Jesus, aquilo que Jesus revelar ao Espírito, aquilo que Deus falar, aquilo que Deus manifestar, para que haja essa manifestação, para que haja cura, para que haja libertação do endemoniado, para que fale novas línguas, para que coloque a mão sobre os enfermos e eles sejam curados, para que o evangelho seja pregado. Então eu e você não podemos nos calar. Nós sabemos a verdadeira Páscoa, nós sabemos o verdadeiro sentido do cristianismo, e nós não podemos reter essa verdade, nós não podemos calar, porque se nós calarmos, Deus vai levantar alguém. Por isso que eu tenho convicção de que eu não posso calar, eu não posso me acomodar, eu não posso ficar envolvido com a minha própria vida, eu preciso me envolver com as coisas do meu Pai, eu preciso me envolver com as coisas do reino, eu preciso anunciar esse evangelho, porque se eu calar, uma pedra vai falar no meu lugar.
Eu não posso aproveitar da circunstância. Ah, mas eu não sei fazer um vídeo, eu não sei fazer uma live, eu não sei. A gente pode colocar pedras. Eu não sei evangelizar, eu não sei fazer uma célula, é difícil. Não existe circunstância para o evangelho. Não existe barreira para o evangelho de Jesus Cristo. Porque como a palavra diz aqui, Jesus vai na frente. Jesus, ele vai adiante de vós. Eu percebi que eu não sabia fazer uma live, eu percebi que eu não sabia fazer um vídeo ao vivo no Facebook, eu percebi que eu não sabia mexer no YouTube, eu percebi que eu não sabia mexer nessas coisas. Mas eu não posso ficar sentado numa mesa, lamentando que a vida que eu estava acostumado a viver agora está perdida e eu não sei o que fazer. Eu não posso ficar lamentando que as coisas não é como antes. Eu não posso ficar lamentando, e nós vamos falar sobre isso num outro momento, como o pessoal do caminho de Emaús, onde eles simplesmente falavam de tudo que tinha acontecido para o próprio Jesus, mas os olhos deles estavam como impedidos de enxergar Jesus. E muitos de nós, e um sem números de nós hoje, está com os olhos impedidos. Um dia eu conversava com uma ovelha minha, e essa ovelha, no momento de oração dela, no momento de leitura da palavra, no momento de meditação diante de Jesus, ela se quebrantou de tal forma em que ela teve um entendimento tremendo da palavra de Deus, e ela ligou para mim, e chorando ainda, contando para mim: pastor, eu entendi agora muitas coisas sobre a palavra, eu entendi muitas coisas que o Senhor tem falado na igreja, eu entendi muitas coisas que o Senhor tem pregado no púlpito da igreja, e eu sinto o que o Senhor sente, eu agora tenho sentido o que o Senhor tem sentido, eu agora sinto que o que o Senhor tem falado, e muitas vezes as pessoas não têm entendido. Ela disse isso para mim. E ela falou como é ruim a gente falar e as pessoas não acreditarem. Como é ruim a gente falar de um algo espiritual e elas não entenderem. E eu disse para ela: agora você entendeu o propósito do que é anunciar o evangelho. Agora você entendeu o que é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus está revelando. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela só é revelada quando nós nos dispomos a nos debruçar em cima dela. Nós estamos no nosso plano 4x4. Nós estamos num plano de leitura. Nós estamos num plano de meditação na palavra. E olha o tanto que Deus é tremendo, que tudo que nós estamos vivendo hoje, o Antigo Testamento já traz luz para nós. O tanto que nós estamos vivendo hoje, o Antigo Testamento traz vida, e vida do que as coisas quando aconteceram no mundo, a partir de qualquer peste, a partir de qualquer demanda que traz o ser humano em si para um posicionamento. Nós temos visto do Antigo ao Novo Testamento, e ali tem luz para nós, ali tem luz para que nós entendamos o projeto de Deus, e esse evangelho aparentemente nós podemos ficar olhando e meditando somente na crucificação, somente nos acontecimentos, e esquecer da ênfase do que Jesus está dizendo, do princípio que Jesus está dizendo, que nós não devemos ficar calados diante de tamanha revelação. Nós paramos nesses dias
Nós estamos parados nesses dias, entre aspas. O evangelho não para. O evangelho não fica retido. O evangelho, ele parte do princípio de um chamado à execução do discipulado. Um chamado em que o pastoreio de Jesus, do bom pastor, acontece a partir de um povo escolhido, a partir de um povo que foi chamado para esse trabalho, a partir de um povo em que Deus confiou essa revelação. E Jesus disse para os seus discípulos: Ele revelou ao coração dos teus discípulos. E quando nós temos uma revelação, e essa revelação vem através da palavra rema, do logos da palavra do Senhor, nós não podemos ficar com ela para nós. Nós precisamos semear, porque a salvação, ela não é para uma pessoa exclusiva, ela é para uma humanidade. E Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amplia, Ele salva individualmente, sim, mas Ele é um Deus que quer uma grande multidão salva. E Apocalipse capítulo 9 nos mostra, e esse texto é um texto apocalíptico, é um texto em que traz uma visão futura para nós, traz uma visão do que Deus tem separado para o povo dele, do que Deus determinou através de Cristo, que nós devemos anunciar esse evangelho. E ai de mim, ai de você, que fica retendo a palavra, que fica envolvido nos seus problemas, nas suas dificuldades. Deus resolve, Deus cria situações e traz. As mulheres ficaram: como que nós vamos resolver? Chegou lá, a pedra estava removida. O povo, quando estava lá dizendo: e agora o que nós fazemos? Jesus disse assim: olha, sai, vamos pregar o evangelho. Quando Jesus é assunto ao céu, aí o anjo desce e diz assim: para de ficar olhando para o céu, começa a falar, começa a anunciar o evangelho, porque não existe pedra, não existe portas fechadas. Irmãos, a gente só vive o milagre quando nós nos deparamos com as grandes pedras, com as grandes portas. É por isso que milagre acontece. O milagre acontece, eu já falei isso para a minha igreja, eu já disse isso para você. O milagre acontece em favor de outros. Olha só esse texto: as mulheres viram o milagre, e aí o anjo diz assim: vai lá e fala para os outros. Eles poderiam dizer assim, o anjo poderia dizer assim: volta para sua casa. Então, queridos, Páscoa é isso. Celebrar Páscoa é isso. Celebrar a ressurreição é isso. É um evangelho que traz menção a um discipulado radical, um discipulado apaixonante, um discipulado de milagre, um discipulado de revelação, um discipulado em que vidas são ensinadas sobre o que Jesus é e o que Ele pode fazer e o que Ele pode nos dar através da transformação da nossa vida. O medo não existe mais, porque o Senhor lança fora o medo. As pedras não existem mais, porque Deus vai à frente e tira as pedras. E a injustiça social, o evangelho da corrupção, o evangelho da dominação, o evangelho de que se você não cumpre, o evangelho de que se você não se submete, o evangelho de que se você se levantar contra o governo, contra as autoridades constituída, mas uma autoridade que eu digo aqui corrupta, uma autoridade que não prega a paz, que não prega a vida. Esse é o evangelho de César que está sendo dito aqui. É o evangelho em que Marcos contrapõe contra ele. É o evangelho em que a comunidade de Marcos contrapõe, trazendo o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo. Por isso que nós temos que separar o que é o evangelho de Cristo e o que é o evangelho de César, e que é o evangelho em que não há paz e não há alegria. Nós vamos cantar um cântico e nós vamos orar.
E a palavra de hoje, ela fala sobre pedras removidas e portas abertas. Quais são as pedras que têm atrapalhado você a pregar esse evangelho? Quais são as pedras? É porque você prosperou? É porque agora você está bem de vida e agora você deixou o evangelho porque agora você não tem tempo para isso? É porque agora você está num processo de depressão, de perca, e você agora não pode sair para pregar, para anunciar, porque você não tem o que falar, porque você está vivendo agora a sua enfermidade? É porque você não conseguiu se relacionar com o seu irmão, e em qualquer momento de enfrentamento, em qualquer momento de uma discussão que faz você crescer, ou que faz o seu irmão crescer, você não conseguiu se relacionar como um adulto, como alguém transformado, e você rompeu. Ou porque você não conseguiu conviver com a comunidade, conviver com a igreja, e você saiu do meio dela e se enclausurou dentro de 4 paredes, você se escondeu em algum lugar no seu trabalho ou na sua vida, e essa pedra está aí, e essa pedra está diante de você. Que pedra é essa que foi colocada? Foi você que colocou? Quem colocou essa pedra? É o governo? Qual é a pedra que está diante de você? Muitas pedras nós levantamos diante de nós. Muitas portas somos nós que fechamos. Muitos relacionamentos somos nós que quebramos, porque nós não sabemos lidar com eles. Há um sem número de pessoas vivendo amarguras, vivendo perdas que elas mesmas não souberam lidar e perderam. E eu não estou dizendo aqui perca de ente querido, de algum parente, mas mesmo algum parente, alguma pessoa, está na hora de você se curar, está na hora de você se deixar ser curado. Porque eu entendo que a cura, ela não é eu que ministro. A cura quem ministra é Jesus. A cura quem ministra no seu coração e no meu coração é Jesus. Mas como eu recebo? É quando eu me entrego a Ele. Deus quer remover as pedras da sua vida. Deus quer remover as portas fechadas. Deus quer abrir as portas. É a sua ansiedade que tira o seu sono. É a sua ansiedade que tira a sua fé. É a sua ansiedade que tira o seu relacionamento. Quando você começa a criar preconceito sobre as outras pessoas. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Muitas vezes nós que nos escondemos. E a gente começa a falar sobre a situação e sobre o assunto. E a gente começa a dizer, e a gente esquece que Jesus está dizendo assim: lembra das minhas palavras. Lembra-se do que eu disse. Lembra do início de tudo. Lembra do primeiro amor. Lembra de que eu sou aquele que alivia, o fardo, aquele que cura. Adoecer, todos nós adoecemos. Enfermidade nós temos e muitas. Mas é Jesus que tira todas elas. É Jesus que nos cura. É Jesus que nos liberta.
É Jesus que remove as pedras. É Jesus que abre as portas. É Jesus que sara e cura a nossa alma. É Jesus que transforma. É Jesus que surge. É Jesus que restaura. Ora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido aos céus e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Assim termina o Evangelho de Marcos, capítulo 16 até o 20. A história de que as mulheres saíram caladas. Tem um desfecho diferente na comunidade de Marcos. E ele tendo partido, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Sabe o que é isso? Nesse interim houve uma libertação, houve uma cura, houve uma mudança de realidade e o povo saiu. Não espere a circunstância mudar. Deixe Jesus mudá-las. Jesus que muda a circunstância. Só confia nele. Se entregue a ele hoje. Se entregue a ele agora. E eu vou orar por você. Você aí na sua casa vai receber da parte de Deus. Em nome de Jesus, porque os sinais acompanham os que creem e eu creio. Os sinais revelam quem é Jesus e eu creio que os sinais de hoje é sua alma livre, você liberto, você sarado, você transformado, você deixando de ficar calado e anunciando e falando. Você vai testemunhar do Evangelho de Jesus. Você vai testemunhar do Evangelho de Cristo. Você vai testemunhar da verdade de Deus. Você vai testemunhar de que Jesus é quem salva. Jesus é quem sara. Jesus é quem transforma. Jesus é quem muda a circunstância. Jesus é quem abre as portas. Jesus é quem tira as pedras. Jesus é quem muda tudo. Porque Ele está sentado à destra de Deus. Ele tem autoridade para isso, Ele tem poder para isso, e Ele nos deu, porque Ele compartilha com nós essa graça, e Ele vai também confirmando conosco, em nome de Jesus. E eu oro pela sua vida, e eu abençoo a sua vida em nome de Jesus, e eu profetizo que as pedras saiam, que as pedras sejam removidas em nome de Jesus da sua vida. A pedra em que você está paralisado, a pedra em que você está se dedicando naquilo que não é do reino, em nome de Jesus, aquilo que tem roubado a sua fé, aquilo que não tem alimentado, que tem feito você fugir do convívio da comunidade, que essa pedra seja removida, e em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade que está sobre a sua vida saia agora em nome de Jesus, que você seja curado, você seja liberto em nome de Jesus, que você seja em nome de Jesus visitado agora, visitado por essa glória, visitado por essa palavra que diz aqui que os sinais acompanham e os enfermos são curados, e em nome de Jesus eu profetizo a cura sobre a sua vida. Eu declaro ela em nome de Jesus, que esse espírito de enfermidade te deixa, esse espírito maligno que tem alimentado a sua mente, esse espírito maligno que tem tomado posse da sua vida através da enfermidade, eu digo, deixa essa vida agora em nome de Jesus. Espírito de enfermidade que age, Deus, em nome de Jesus, da vida dessa mulher, desse homem, caia por terra agora em nome de Jesus. Vai libertando agora espíritos e potestade que agem no mundo espiritual, trazendo peso de morte,
peso de incerteza, eu te repreendo em nome de Jesus. O Senhor te repreenda, Satanás. Nós te resistimos em nome de Jesus. Você não tem poder sobre a igreja do Senhor. Você não tem poder sobre o rebanho que está debaixo da bênção pastoral desta igreja. Você não tem como nos dividir. Você não tem como nos separar, porque nós estamos firmados em Cristo. Nós estamos firmados no amor do Senhor. Nós estamos firmados debaixo de um pastoreio que é de Jesus e que vai à nossa frente. E eu creio, Senhor, e em nome de Jesus eu creio que o Senhor está ministrando, Pai. Cura nessa hora. O Senhor está libertando agora. O Senhor está, Deus, pondo por terra, em nome de Jesus, essas pedras. O Senhor está tirando do coração agora a incredulidade. O Senhor está, Deus, movendo a incredulidade. O Senhor está movendo, Deus, a incerteza. O Senhor está, Pai, em nome de Jesus, trazendo vida. Trazendo, Pai, agora vida. Trazendo esperança ao coração do meu irmão e da minha irmã. Deus, nós não estamos sozinhos. Nós estamos como uma igreja. E uma igreja, Deus, nesse momento agora, que está sendo pastoreada por Ti. Uma igreja agora que está sendo revelada por Ti. Uma igreja agora, Deus, que está sendo exortada por Ti nessa palavra. A não ficar calada. A não ficar com a sua boca calada. Há uma igreja que continua pregando o Evangelho, que continua pregando a salvação, que continua pregando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é a vida, que Jesus Cristo é a eternidade e que através dele nós temos vida eterna, que a morte não pode nos roubar a vida. E em nome de Jesus, Pai, eu creio, e assim eu oro, e assim eu abençoo o rebanho que está sobre o meu pastoreio, em nome de Jesus. E eu abençoo a sua vida, meu irmão que está nos assistindo agora. Você também pode se entregar a Jesus nessa noite. Você pode se entregar, porque eu estou falando aqui de um evangelho de salvação. Eu estou falando do Jesus Cristo que pode e vai, e Ele é capaz de fazer muito mais na sua vida. Ele pode trazer segurança ao seu coração que hoje está faltando. Ele pode trazer certeza para você hoje que não tem. Ele pode trazer para você hoje paz e alegria não do que nós entendemos por alegria, mas uma alegria que não cessa, uma alegria que não acaba, uma alegria que não nos faz esmorecer, uma alegria que não nos faz olhar para a circunstância e trazer tristeza, mas uma alegria que nos põe para cima, uma alegria que nos faz resiliar, que nos tira do pó, uma alegria que nos levanta, uma alegria que nos faz sorrir mesmo que as circunstâncias não estão ao nosso favor. E é isso que o Evangelho traz para mim e para você hoje. E seja abençoado em nome de Jesus, seja abençoada em nome de Jesus. Diga aí na sua casa, amém. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. Oh.
para fora, ressuscita-me. Aleluia. Nós já estamos nos despedindo do nosso culto dessa noite. E com a graça e a paz do Senhor Jesus, nós continuaremos a nossa caminhada. Continuaremos a nossa vida com a graça do Senhor Jesus, vivendo o Evangelho de forma plena, de forma verdadeira. Porque nós estamos no reino, nós fazemos parte do reino. Quero avisar aqui aos nossos jovens, você que está conectado aí, jovens, sábado nós teremos uma live com o pastor Boniek, onde nós vamos trabalhar um tema muito pertinente nesse tempo, para que você, meu amado irmão e irmã, que é o jovem dessa igreja, o jovem dessa comunidade, nós vamos sábado, a partir das 19h30, ter uma live com o pastor Boniek, onde ele ministrará uma palavra ao seu coração. Como é sabido pela mocidade, nós temos trabalhado o tema conectados com Deus e conectados uns com os outros. Jovens juvenis têm caminhado junto nessa igreja e têm sido pastoreados, têm sido cuidados uns dos outros. E Deus tem uma palavra para você nesse sábado, meu irmão, minha irmã. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Então, recebe aí as orientações no grupo da igreja. Fique atento, porque nós estaremos falando com o pastor Boniek. Ele vai falar com vocês, com os irmãos e irmãs. Amém? Deus seja louvado. Quero agradecer aos irmãos e irmãs que estão aí conectados agora, que nos parabenizou pelo dia do pastor. A nossa bispa trouxe uma palavra muito poderosa ao coração do corpo pastoral. Ela trouxe uma definição clara do que é ser um pastor. E ela trouxe uma palavra de honra a nós, os pastores. Trouxe uma palavra que alimentou o nosso coração. E eu quis compartilhar com a igreja essa palavra, porque eu sei que o pastoreio, ele não é limitado a uma pessoa, ele é expandido através de um chamado em que traz paixão ao nosso coração. E eu tenho uma liderança comigo, tenho uma liderança nessa igreja que tem chamada para desenvolver o pastoreio, desenvolver a pastoral de cuidar do rebanho do Senhor. E uma das coisas que a bispa disse lá é que o que é um pastor? Um pastor é uma ovelha que foi tirada do meio das ovelhas para exercer um pastoreio a partir de uma determinação do bom pastor, que é Jesus. E nós louvamos a Deus porque esse é um ministério em que ele tem uma honra muito especial. Porque é um ministério que cuida do rebanho do Senhor. E ao mesmo tempo que ele é honrado, ele é uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade nos traz, como a bispa relata lá, e se você tiver a oportunidade de ver o vídeo, você vai entender que a chamada de Deus, ela é maravilhosa e ela é tremenda, e ela traz para nós uma graça em que nós um dia vamos chegar diante de Deus e dizer assim: estão aqui, amado Deus, os filhos e filhas espirituais que o Senhor confiou em nossas mãos. Isso é maravilhoso, porque eu quero muito ouvir da parte de Deus: bendito, vinde bendito de meu Pai. Então Deus abençoe as crianças que expressaram ali uma verdade. Eu louvo a Deus que o coração delas são verdadeiros e elas expressaram ali um carinho muito especial por esse que vos fala. Louvado seja Deus.
E aos irmãos e irmãs também, que eu vejo que é verdadeiro, o sentimento do coração. Obrigado aos amados irmãos e à igreja do Senhor por reconhecer na minha vida o pastoreio do Senhor. Porque como Jesus diz, aquele que recebe um dos meus, recebe a mim. E que bom que a igreja recebe os seus pastores. E que bom que a igreja recebe com alegria e com coração contrito e se submetem ao pastoreio do Senhor através das nossas vidas. Louvado seja Deus pela sua igreja, Senhor, e que Deus continue te abençoando. Deus continue ministrando sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs. Uma excelente semana e que Deus te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto. E que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.